Olá, o relatório sobre o futuro dos empregos, edição 2025, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, avalia que as tendências da tecnologia, economia, demografia e também chamada transição verde, devem gerar aí 170 milhões de novos empregos até 2030. Mas também devem eliminar 92 milhões de outras ocupações em todo o planeta. Muito bem. Para falar sobre esse assunto aqui no programa Alesp Cidadania, eu recebo a advogada trabalhista, a Alessandra Ambrogi. Alessandra, bem-vinda aqui ao nosso programa, aos nossos estúdios, para a gente bater esse papo, sobre essa questão do futuro do emprego. Como é que você já de cara avalia isso tudo aí, essa situação? Muito obrigada, Sérgio, por essa oportunidade. A gente agradece, doutor. Agradeço a TV Alesp. É um tema que globalmente tem se falado muito, Eu acho que a gente tem que dialogar cada vez mais e acho que o lugar propício para começar é a partir da educação. Porque a gente tem que falar sobre essa requalificação antes de falar do mercado de trabalho. Pensar nas nossas crianças mesmo, na nossa base, para que a gente não perca realmente esse mercado que vai diminuir. Eu acho que já está dentro do cenário social ter um desemprego. Agora, esse desemprego não pode ser muito alto, Esse é o problema. A gente viveu um momento aí, uns anos atrás, de pandemia. As pessoas falam, mudança de trabalho, de tipo, de situações, de emprego que vão estar mudando aí com a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia veio para melhorar, a gente sabe disso, Mas também, por um outro lado, tem como a inteligência artificial. A gente estava falando há pouco aqui nos bastidores, antes de começar o programa, falando exatamente sobre isso. Eu entendo que afastar a existência da tecnologia é algo que não existe, não tem como. A tecnologia, ela vem para avançar, Eu acho que todo mundo, a gente protege e incentiva que haja a ciência para o avanço da tecnologia para melhorar nosso bem-estar. Nosso bem-estar na saúde, nosso bem-estar no trabalho, nosso bem-estar no dia a dia, as locomoções e também falar dos empregos verdes, na sustentabilidade, entre outras coisas. Agora, o que preocupa, e eu entendo também o Fórum Econômico, trabalhar em 5 anos, cada vez avançando mais, anualmente também verificando frente às empresas quais são as novas perspectivas para que esse desemprego não seja em massa. E esse tema, no direito do trabalho, é um tema que é muito atual, porque a gente tem, na Constituição Federal, um artigo que é específico sobre o direito do trabalho, que protege o trabalho frente à automação, que deveria ter sido regulamentado em lei, inclusive está uma ação no STF para verificar porque desde 88 o Congresso Nacional, se houve ou não uma omissão do Congresso Nacional em emitir essa lei, desse freio da automação, Mas é algo que é inevitável. Eu acho que a pandemia acelerou muito e acho que agora a regulamentação vem para isso. Essa questão bom tocar na pandemia, porque a gente sabe que foi um momento em que houve uma mudança que já, falando nisso, já existia. Só não era tão intensa como passou a ser. Foi traumático, Com a pandemia. Foi traumático, foi um dia... depois, de um dia do outro, Deu a pandemia, ninguém mais pode abrir. E é uma situação que eu acho que ninguém está preparado. Nem o empregador não estava preparado para isso, nem o empregado. Então, eu acho que gerou um trauma muito grande, por isso que hoje a gente tem tentado, eu acho que mundialmente, se preparar para que a gente consiga trazer esse equilíbrio entre a IA, que vai existir, e a manutenção desses empregos. Mas é importante, Sérgio, a gente conversar, porque os empregos eles vão continuar existindo. A IA, ela avança, os softwares, eles avançam, mas atrás deles tem que ter um humano que alimenta esse tipo de informação. Claro. O que eu acho que preocupa mundialmente falando são as pessoas não estarem qualificadas para esses postos. Aí está o grande problema. É você ter qualificação para assumir esses postos. Agora, que vai ter um ser humano por trás dessa máquina, vai existir sempre, dificilmente. Aliás, eu até brinquei não, falei uma verdade, a gente sabe que substituir a máquina humana é quase que... impossível, praticamente. É difícil a gente falar dessas tecnologias impossível, mas eu acredito que o nosso fator humano é o seguinte, a sensibilidade. Acho que isso a máquina não tem. O raciocínio lógico, ela vai ter.
Mas essa sensibilidade, por exemplo, na nossa conversa, onde a gente consegue extrair do outro, eu acho difícil, né? E o interessante disso tudo é que a gente perceba que todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas podem continuar estando no mercado de trabalho, desde que as empresas, e aí eu entendo que o Estado tem essa função de fomentar essa requalificação profissional. Eu acho que foi nesse fórum desse mesmo ano também, nesse relatório que saiu agora, recentemente, que a maioria dos empregadores vê a possibilidade da requalificação para manter os seus empregados. Então, quando a gente verifica um cenário de desemprego, na verdade não é um desemprego, mas de fechar postos altos, quer dizer que vão abrir outros postos de trabalho. Eu não sei vocês, mas hoje, com a uberização que a gente chama, quando vai falar no mercado, a uberização financeira, sim, toda essa questão da tecnologia, a gente verifica que algumas atividades, sim, podem ser substituídas e são substituídas com uma boa qualidade. Mas essa análise, essa percepção de trazer e juntar a visão global, eu acho que a máquina ainda, nem as Big Datas têm essa informação, tanto ou esse raciocínio para poder trazer e alocar no negócio. Por exemplo, a tua profissão, a advocacia, poderia ser substituída? Acho difícil. Eu acho difícil, mas tem, pelo que eu li, entendeu? Tem muitas sentenças já, muitas petições, mas eu acho que a tecnologia ela deve ser utilizada, volto a dizer, para nos favorecer. Na advocacia, nós temos tecnologia. Sim. E isso me auxilia Hoje você muito. faz uma audiência, você não precisa ir ao fórum, você não precisa ir... Né? Exato. Tudo isso é auxílio da tecnologia, internet, né? Mas não só da questão de ir ao fórum, mas você conseguir extrair informações do próprio judiciário que vão utilizar para trazer mais efetividade e auxílio no trabalho, né? Então, eu acredito que a tecnologia vem com esse canal de entendimento. É claro que o que a gente tem visto na prática, no dia a dia da Justiça do Trabalho, é que existem o uso da tecnologia em desfavor do trabalhador. Então, se a tecnologia vem para favorecer, por exemplo, higiene e segurança do trabalho. Esses dias eu estava vendo as empresas que veem cabos, a torres que analisam, antes as pessoas precisavam subir. Hoje, o drone consegue fazer isso, mas a análise acaba sendo da mesma pessoa que vai verificar se está bom ou se não está, se vai ter que trocar, se não vai ter que trocar. Então, vamos utilizar para o lado bom. Agora, o lado negativo, a gente realmente vê que a tecnologia ela pode simplesmente extrair e tirar o ser humano dessa parada, o que eu não acredito, mas a Constituição, desde 88, já previa essa possibilidade de frear a automação no trabalho quando suprime parcial ou totalmente o trabalhador, né? Porque com a evolução da tecnologia, né, o principal fator, que é o principal fator causador, né, dessas mudanças, né, doutora, recentes aí no mercado de trabalho, que eu falei há pouco na abertura, mundial, né, no planeta aí. Na sua opinião, que áreas, no caso, aí, elas podem ser mais afetadas com essa mudança, né, com essa mudança? E também por quê? Ótimo. É bom a gente saber por isso. As áreas que eu acho que vão acabar sendo mais afetadas por essa questão de fechamento de postos, né, de não existirem mais, eu acho que são essas áreas que acabam sendo muito mais operacionais. Por exemplo, cobrador de ônibus. A gente tem algumas linhas em algumas cidades que já não tem. Não tem o condutor, não tem exato. Cobrador. Não tem cobrador, não tem. Os robôs também têm vindo para substituir essa questão do próprio motorista. Caixas, entre outras atividades que eu acredito que meramente operacionais, né? Mas em contrapartida também acho que vai abrir a possibilidade de melhoras de tráfegos, análises, existem outros postos que vão melhorar e bastante. Como eu acabei de citar o exemplo das pessoas que acabam, né, tendo que subir na escada para verificar. Eles não foram extintos, né? Na verdade, eles estão fazendo análise, mas de uma forma um pouco mais segura, porque a tecnologia veio para auxiliar. Então, acredito que essas áreas, né, como eu citei, e os caixas já vêm vindo, né? Hoje é muito difícil a gente entrar no supermercado que não tenha um autoatendimento. Né? Então, eles estão utilizando essas outras pessoas para fazer outros postos, né? Então, eu acho que vai haver uma mudança nos postos de trabalho.
O que me preocupa são essas pessoas que a gente ainda podem chamar de afastadas ou até analfabetas tecnológicas, É isso né? que eu ia falar Ou agora, que não essa têm questão das acesso. pessoas. Quer dizer, isso vai acabar também afetando de uma maneira ou de outra, doutora, as pessoas menos favorecidas, menos qualificadas, né? Eu digo até menos favorecidas mesmo. Sim. Né? Porque Sim. não tem uma oportunidade ali aqui de poder se profissionalizar, na verdade, avançar nessa questão tecnológica, né? Também é. E de fato é isso. E essa eu acho que é a principal preocupação do fórum. É verificar que as pessoas que têm menos condições de ter acesso a essa educação e essa requalificação, que vão acabar no desemprego especificamente, porque não vão conseguir ser realocadas em nenhuma outra atividade. E isso, por que o Fórum Econômico em si, ele visualiza isso? Porque ele vai analisar o impacto dessas pessoas desempregadas no Estado, para o Estado, né? As pessoas estão com baixa qualificação, logo elas estarão desempregadas e com isso não vai ter saúde, não vai ter, entre outras coisas que ficam aumentando mais, enchendo essa questão do Estado, o Estado tendo que fomentar tudo isso. Mas a nossa Constituição Federal, ela também prevê o dever do fomento pela educação pelo Estado. Então, ao mesmo tempo, eu acho que cabe as parcerias, né, públicos-privadas para isso, né? Para poder trazer essa educação. Então, acho que é um momento muito interessante para o Estado realmente olhar para essa educação, não só primária, assim, e expandindo a questão tecnológica dentro das escolas, os ensinos técnicos e profissionalizantes, mas também aquelas pessoas que já estão dentro do mercado, elas podem sair e se readequar através do estudo. Existem fundos específicos para isso, como é o FAT, que é o Fundo do Trabalhador, né? Que já vem o recolhimento quando a pessoa é CLT, tem um recolhimento que pode ser destinado para qualificação. É o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso. A gente estava falando aqui também, tocou nessa parte da desigualdade, né, da questão de pessoas que não têm a mesma, né, condição financeira. Por exemplo, dando um exemplo, de repente até um celular, né, a pessoa não tem condições de comprar tudo, como é que ela vai se adequar ao mercado com uma mudança, eu não digo nem drástica, porque não é, isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Só foi questão mesmo de ter uma situação que levasse a desencadear mais rápido, que foi a questão da pandemia. Né? Eu acho que também cabe analisar propostas de incentivo para que consigam baratear esses equipamentos, entre outras consequências, para que tenham o acesso, né? Porque não basta ter a qualificação, a pessoa não ter o acesso àquele aparelho. Pois é. Hoje, o home office, se você não tem um computador, infelizmente você não trabalha, não tem o que fazer. Então, acho que é o momento certo. A gente não pode mistificar dizendo que a tecnologia ela vem como algo que vai atrapalhar o cenário do trabalho, do trabalhador. Eu acho que a gente não pode criar esse antagonismo, e sim ver as formas que a gente consiga utilizar isso ao nosso favor. E verificando como um ponto crucial hoje, como o Estado pode realmente, o Estado, digo, nacional e assim, todos os estados a nível global, incentivarem realmente as pessoas a estudarem e conseguirem ter acesso a essas tecnologias. E é importante, eu acho que todo dia nós estamos hoje numa tecnologia, nós estamos utilizando dela. Então, por que afastar, né? Eu acho que a gente tem que trazer aquele olhar clínico como, olha, vai nos favorecer, vamos trazer para o nosso lado. Sabe que esses dias eu estava analisando, essa revolução, ela só é mais uma revolução, porque nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial. E se a gente voltar no século XIX, tivemos o ludismo, onde foi uma revolução social, onde os homens se voltaram, trabalhadores, contra a máquina, porque falaram, a máquina vai acabar com o nosso trabalho. E aqui estamos. Não acabou. Né? Então, eu acho que está na hora de a gente utilizar isso realmente como favorável para o nosso desenvolvimento. Não, e claro, né, doutora, de lá para cá houve uma extinção de alguns postos de carro, porque não tem como, com a tecnologia, com o avanço disso, né, isso só vai, a tendência é melhorar cada vez mais, né, o mercado no geral, de trabalho, né, de postos, enfim. Não é uma coisa que foi feita ali para acabar com o emprego das pessoas, né, a partir de agora as máquinas vão substituir.
Né? Não é um filme de terror. Não é esse o problema. Agora, tem uma outra coisa também, uma outra consequência, né, devido a essa, que é evidente, que é a mudança aí de capital financeiro, por exemplo, de boa parte da população. Como é que os funcionários que perderam suas funções, eles vão poder, aí no caso, recorrer legalmente, né, a gente não sabe, e também financeiramente? Tudo vai depender da forma dessa extinção. Né? O que a gente tem que entender é que uma extinção em massa de qualquer empresa de postos, ela gera umas consequências e ela pode ser entendida como uma consequência ilegal. Então, é importante que seja analisada a forma como foi extinta, o porquê que foi extinto, como foi extinto, se a empresa realmente exerceu o papel social dela, né? Porque a empresa também tem o seu papel social de readequação ou não. Então, não há uma fórmula mágica. Aí que tá. O direito, ele também ele caminha para poder regulamentar essas questões que estão em crise, né? Então, enquanto ainda não existir especificamente uma situação, é óbvio que a gente não consegue trabalhar para reverter de uma forma legal essa situação, a não ser essas dispensas em massas. O que a gente pode ver hoje legalmente, que acaba acontecendo, é usando um único funcionário para fazer diversas atividades. Então, um acúmulo de função, a gente acaba verificando que tem bastante, ou o próprio desvio de função. Por exemplo, um caixa que recebia a sua gratificação de caixa, né? Ele acaba exercendo outra função e perde esse exercício que já tinha bastante tempo desse adicional de caixa. Tem que verificar como que fica toda essa situação, a atividade que ele está exercendo agora, se é compatível, se não é. Então, eu acho que depende tudo muito de caso a caso. Só que assim, até voltando um pouco na sua pergunta dos novos trabalhos, a gente tem que verificar que há muito tempo, desde a Agenda 2030, né, a gente está falando isso há mais de muitos anos já, os green jobs, os trabalhos verdes. Então, hoje a empresa ela tem que também verificar essa sustentabilidade, onde a gente possa trabalhar a livre iniciativa, junto com a valorização do trabalho, que também é um princípio fundamental do Estado democrático, né? É um fundamento da nossa República. Então, todos eles vêm. E a sustentabilidade, sim, dos empregos verdes, ele vem nessa toada da Agenda 2030, como novos postos de trabalho. Porque o que a gente precisa com todas essas normas novas, com todos esses pactos internacionais? É manter a sobrevivência humana. Então, aí, essa sobrevivência não fala só em ter o dinheiro através do seu trabalho, mas fala também em ter um meio ambiente saudável, né? Então, eu acho que tudo engloba. A gente não tem mais um profissional, e até eu falo do direito, um profissional que é muito especializado. Eu acho que hoje a gente tem que ter um conhecimento muito maior sobre tudo, porque senão a gente não sobrevive em nenhum mercado, né? É verdade, tem razão. Eu quero depois, a gente vai fazer um rápido intervalo, doutora, e eu quero voltar depois falar também da questão das aposentadorias, por exemplo, dessas novas, né, com essas novas mudanças aí, né, de profissão, né, de trabalho, né, o mercado de trabalho. Mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar batendo esse papo aqui sobre o mercado de trabalho, sobre a mudança de profissões, tecnologia, enfim, tudo relacionado ao mercado de trabalho, como eu disse. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com a Lespe Cidadania para continuar falando aqui sobre o futuro, né, do trabalho, das profissões. Aqui ao meu lado a doutora Alessandra Ambrogi, advogada trabalhista, né, doutora? É isso mesmo. É complicado, né? Não é fácil, não. Continuando com o assunto que eu finalizei aí no primeiro bloco, eu queria falar da aposentadoria dessas pessoas que eu digo que também deve ser afetada, sim, né, com certeza, pelas mudanças de funções, não é isso? É isso mesmo. E de que forma esse direito trabalhista pode ser resguardado no caso aí?
É importante a gente falar que a aposentadoria é um direito não só daquele trabalhador CLT do direito do trabalho, mas sim de todas aquelas pessoas que oferem renda. Então, existem vários tipos de contribuição. Aquele que é de empregado, que é o CLT propriamente dito, que é o que nós estamos conversando, mas existe contribuidor individual, facultativo, especial, entre outros. Então, todas as pessoas que recebem têm renda, elas são obrigadas a recolher, tá? Mas quando a gente fala de empregado em si, esse recolhimento existe a cota patronal e a cota empregado. Se há uma interferência no salário, a cota também é influenciável. E as faixas para aposentadoria também. É fato que quando você está numa empresa que você tem um salário, é proibido ter irredutibilidade salarial, ou seja, diminuir este salário, né? Ele tem que ser compatível. A ideia é sempre progredir em relação a isso. A questão é que quando você sai para o mercado de trabalho e está com todo esse cenário de não estar bem qualificado, entre outras questões, consequentemente você vai achar um posto de trabalho com uma remuneração com um salário menor. Com isso vai afetar diretamente a sua contribuição. Como a gente fala sempre dos últimos períodos de contribuição, é sempre uma regra dos últimos períodos, isso na sua aposentadoria também tende a diminuir. É um problema. É um problema quando a gente fala que a pessoa não consegue continuar com o mesmo patamar salarial, né? Então, dentro de uma mesma empresa, a ideia é sempre progredir. A partir do momento que você sai sem essa qualificação, não consegue, você não é, né, falando no linguajar, você não está adaptado a essa tecnologia, consequentemente, o seu salário tende a diminuir. E quer dizer, você sai do emprego em que você tem uma estabilidade, em que você já está ali, né, há bastante tempo, você vai para um outro trabalho ganhando menos, óbvio que isso vai afetar diretamente. Diretamente a sua aposentadoria também. Isso, diretamente. Aí é até importante nós falarmos que quando nós temos essa mudança... A não ser que você continue contribuindo a parte junto para poder chegar aí. Isso. Aí tem uma aposentadoria através de uma contribuição privada fazer uma complementação de renda. Mas é fato que essa não é a nossa realidade social, infelizmente, né? E também, o que a gente tem que lembrar é que antes o Estado, ele era o gerador de tudo isso exatamente pelas leis. Depois de 2017, com uma reforma trabalhista que nós tivemos, hoje as próprias convenções coletivas, os acordos coletivos, ou seja, os sindicatos do trabalhador, como da categoria econômica, quanto do empregador, quanto efetivamente acordo coletivo, eles conseguem discutir e negociar algumas coisas, como, por exemplo, uma estabilidade pré-aposentadoria. Existem sindicatos que na sua norma coletiva, 2 anos antes de você se aposentar, você tem uma estabilidade pré-aposentadoria, o que facilita. Então, o trabalho do direito coletivo, o direito coletivo do trabalho hoje, tem um papel fundamental para a gente garantir esses direitos mínimos, como o direito, por exemplo, da pré-aposentadoria. Por isso que é importante nós estarmos em colegiado, né? E a IA, a inteligência artificial, a gente percebe que ela acaba afastando um pouco as pessoas, né? E esse é um dos perigos também, quando a gente tem um afastamento de pessoas da mesma categoria, elas não conseguem comunicar e ter forças para ter direitos melhores. Então, a aposentadoria, eu acho que é algo que a gente tem que conversar bastante, principalmente no âmbito coletivo, quando a gente fala do empregado, né? Quando fala do empregado, para ter realmente essa contribuição aumentada, ou às vezes conseguir uma negociação coletiva para ter algo privado, entre outras circunstâncias. Porque com o passar dos anos, a gente tem visto das reformas trabalhistas que vai ficando cada vez mais... da previdenciária, desculpa, da INSS. Cada vez mais difícil, né, você se aposentar, você ter, até pelo tempo, né, que tem aumentado de trabalho, de contribuição, a expectativa de vida tem aumentado. E qual que é o receio, isso, né? Aí fica realmente muito mais pessoas recebendo o benefício do que as pessoas contribuindo. E a inteligência artificial, ela vem com uma pegada mais imediatista, que é da geração. Então, a geração hoje, ela não quer saber como vai ser a aposentadoria dela, né? E isso é complicado porque tem menos gente contribuindo do que gente recebendo.
né? Então, quando a gente faz esse cálculo, o cálculo acaba não fechando. E é importante porque hoje a gente pensa no nosso salário de hoje e acaba se submetendo, às vezes, a um contrato de trabalho que não é um contrato de emprego, né? Não fazendo, tem trabalhos e trabalhos, mas existem muitas questões de fraude da legislação trabalhista, pejotização, entre outras circunstâncias, que esses não recolhem da fonte o INSS. E com isso, né, não recolhe essa contribuição, não ajuda para a manutenção de quem está ficando, porque você não contribui para você mesmo, né? Hoje você contribui para as pessoas que estão aposentadas, recebendo os benefícios. Então, existe exatamente essa preocupação quando a gente fala em direito previdenciário e direito do trabalho, porque as pessoas estão ficando realmente à margem da legislação trabalhista, não estão recolhendo da fonte esse valor e com isso não está sustentando para que consiga realmente ter todo esse pagamento. E com a expectativa de vida cada vez maior, a pessoa que se aposentou hoje, antigamente com 60 anos, né, ela receberia em média mais 20 anos, né? Então, realmente, essas mudanças... E não tem o que fazer. A mudança, ela vem com o aumento da idade, né? Exatamente. Contribuinte das pessoas, enfim. Antigamente, você chamava de idoso uma pessoa... Eu vi uma vez, eu falo sempre isso aqui, num jornal antigo pra caramba, 1916, estava assim, idosa de 34 anos é atropelada... e morta, eu falei, meu Deus, será que está certo? Não, está certo, era verdade. A expectativa da época. Olha isso, né? A expectativa da época. Então, é uma coisa meio... Né? Então, senão você quebra também o INSS, você acaba... É verdade. Não tendo... E já está numa situação, né, complicada. E a fiscalização acaba sendo mais difícil, né? Quando você tem o empregado e o empregador, é recolhido da fonte. Então, acaba que as pessoas não sonegam o pagamento, né? Não deixam de fazer esse pagamento. Quando é empregado, acaba sendo esse controle, é um controle maior. E, às vezes, tem pessoas que pensam, mas por que eu vou contribuir para uma pessoa que está aposentada agora, já que a minha contribuição vai para a pessoa que está aposentada agora? Mas a gente tem que ter em mente que nós somos todos sócios solidários sociais. Então, assim, o que acontece hoje com as pessoas mais idosas também vão refletir no que é na nossa, né, expectativa e por aí vai. Então, temos que ter esse senso coletivo, social, do que a gente prevê, o que a gente está plantando para mais tarde, né? Esse é um ponto que é muito sensível e que acaba que as pessoas não têm esse conhecimento e não sabem o que está acontecendo em relação ao INSS. Mas todas essas mudanças têm muito da fraude trabalhista. Agora, no momento dessas alterações, né, doutora, o que pode ser feito dentro, no caso do direito, né, para evitar possíveis desvios de função nas empresas? Né? É o que a gente falou, a IA, ela traz um pouco de acúmulo e desvio de função, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a empresa realmente ter um auxílio jurídico para que consiga colocar quadro de carreiras, né? Ter essa questão de não só da promoção, mas também estabelecer a atividade descrita como ela é. Mas é claro que a gente tem que olhar pelo lado do empregado também, porque a pessoa ela acaba se sujeitando exatamente porque depende 100% dessa economia do trabalho. Então, o que a gente pode fazer é realmente delimitar essas atividades e assim ver como que funciona o contrato e se a empresa realmente é uma empresa que tem esse quadro de carreiras, ela consegue reaver isso na justiça se houver esse desvio de função. Se não, é matéria de prova para processo mesmo. Uma pergunta que a gente não quer calar, como que será que deve ser, no caso, o trabalho no futuro? Como é que a gente pode imaginar isso? Olha, como é que seria o trabalho já no futuro, mais próximo? Mais próximo? Eu acho até mais próximo, não digo tão distante, mas... Eu acho que o trabalho tende a ser um trabalho muito mais intelectual, né? 100% intelectual. Eu realmente sou uma pessoa que sou otimista, então acredito que a tecnologia vai vir para que a gente consiga realmente diminuir as horas de trabalho para ter uma qualidade de vida melhor. E aí ficar no intelecto mesmo, fazer todas essas análises, né, de dados. Então, se hoje eu posso falar para
para a Alessandra lá atrás, quando começou antes de, né, pensar só no direito do trabalho, pensar num direito puramente humano, eu trabalharia um pouquinho mais de estatística, porque hoje o que a gente vai precisar ver é fazer todas essas análises que a IA traz, e eu acho que é esse o futuro, fazer análises. Até é bom a gente saber, por exemplo, que tipo de funções, no caso, elas poderiam ser extintas já no futuro próximo. Eu acho que essas daí, como eu citei, a questão de caixas, questões de... Essas que a gente tinha citado antes? Eu acho que elas são que vão extinguir. Acho que não... Eu digo até num nível mais elevado? Mais alto, mais elevado, exato. Assim, essas outras atribuições postos que possam fechar. Eu acho que o gerencial de pessoas vai continuar... que eu vi até a questão da advocacia, né? Falei, caramba, mas como assim? Como é que pode ser extinta? Imagina. Não, eu não acredito. Eu acho que também dentro da advocacia... Eu também não acredito. A gente fala muito na evolução desse trabalho. Um trabalho que era puramente artesanal, veja, não precisa muito ir para longe. Antes a gente não tinha nada de internet, então os processos você tinha que buscar 100% nos livros, aos fóruns, entre outras questões. Hoje já não. Os médicos hoje também operam por robôs, operam à distância, mas continuam tendo que fazer toda aquela análise global. Então, acho difícil esses postos realmente sumirem. Eu acho que eles vão ser adaptados, né? Ser adaptados, e eu vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que nós temos que utilizar o que a máquina não tem, a sensibilidade, né? Essa sensibilidade que é do ser humano, e também o intelecto que a máquina não tem como trazer essa análise 100%, porque ainda nem as big datas têm todas essas informações, não tem. E como a gente saber, doutora, que profissão seguir, né? Como essas mudanças... Eu acho que... vindo. Eu sempre gostei muito de ler jornais, né? Talvez eu não tenha seguido eles desde o início, mas sempre gostei de ler e ficar antenado com essas questões. Eu acho que o primeiro lugar é ficar antenado. Mas eu ainda acredito que aquilo que a gente faz com amor, como você faz, Sérgio, de entrevistar, não tem como dar errado. Então, assim, ser um bom profissional é aquele que a gente faz com amor. Até porque a nossa profissão, desculpa, vou até abrir um parênteses aí, que a nossa profissão de jornalista tem que gostar mesmo. Porque, olha, não é fácil. É uma profissão que, né, você vai falar, você vai ganhar dinheiro com jornal. Não, difícil. Você trabalha nisso aqui porque realmente a gente gosta. Com certeza. Você não tem dia, não tem hora, não tem... isso aí. Então você deixa muitas vezes de estar com a sua família para poder... Porque são notícias, e notícias não param, 24 horas. E se tem uma coisa que eu acho que estará em extinção, são profissionais que gostam desse contato humano. Isso eu acho que é algo que, assim, os profissionais não estão mais sendo habilitados para isso. É incrível, né? Sempre estão dentro daquela baia, sempre focado naquilo, o que é triste em todos os aspectos. E eu acho que até para um desenvolvimento global, a gente precisa dessa interface humana. Então, acho que, assim, os profissionais têm que ter essa habilidade humana, mas também tem que ter a habilidade com... estar bem informado com tudo, né? Qual profissão, no caso hoje, que não falta emprego? É difícil saber. Difícil, né? Mas tem... Eu acho que, assim, o que eu consigo ver com bastante rotatividade, realmente são profissões que têm bastante postos de emprego, que têm rotatividade, são aquelas que, infelizmente, acabam sendo que pagam menos. Você acredita? Então, a pessoa consegue... Que pagam menos? Que recebem menos, né? Postos de trabalho com menos remuneração. O que a gente vê é que é um funil, né? Quanto mais a pessoa vai ganhando, vai ficando mais difícil de realmente achar esses postos de trabalho. Esse é o problema. Se pagar mais hoje, é difícil, né? Você ter um salário que nem antigamente. Né? Até, falando, meu filho estava reclamando até disso, essa questão, ele trabalha como pessoa jurídica, do aumento, por exemplo, dos impostos. Tivemos a reforma trabalhista aprovada, a reforma tributária aprovada. Então, muitos profissionais autônomos e, assim, a gente pode dizer, esses PJs, eles tiveram uma alteração sensível nas alíquotas. O que seria melhor hoje, você trabalhar como pessoa jurídica ou como CLT? Porque já chegou num patamar em que, a não ser que você receba um ótimo salário, que já é difícil.
Hoje em dia, uma remuneração alta né, no mercado para que se pague, não era como antigamente. Hoje, felizmente ou infelizmente, aí fica a cada um, eu acho que o melhor trabalho é aquele onde o empregador realmente consiga manter um meio ambiente saudável, ter um salário em dia, que respeite questões básicas do trabalhador, que é a legislação trabalhista, né? Então, hoje, um bom trabalho, eu acho que seria esse. É claro que você está citando exemplos de jovens que estão entrando no mercado e já não entrando nem com carteira de trabalho. E não estou dizendo que isso seja ruim, mas isso impacta no bolso do Estado. Por quê? Porque não tem recolhimento, né? E realmente mais caro o empregado CLT? Não necessariamente, depende do patamar salarial. É que as pessoas querem ganhar muito imediato, né? Então acabam indo para aquele PJ porque não tem que recolher imposto, com isso o salário acaba sendo maior. Então acho que o equilíbrio que nós temos que analisar é exatamente aquele que privilegia a livre iniciativa de maneira que possa realmente fazer com que a empresa cresça e ao mesmo tempo valorize, né, tenha o valor do trabalho especificamente respeitando os direitos humanos mínimos do trabalhador. Porque hoje eles realmente não querem saber, o que eu estava falando contigo aqui, né? De remuneração transferência. Eles querem estar no trabalho ali, uma coisa rápida, né, em que eles não sofram pressão, nem... Né? Por isso essa mudança também, né, nessa geração de hoje de postos de trabalho, em trabalhos que eles passam de um para outro como se trocasse de camisa, é um troço impressionante. Como tivesse... E não dá nem para sentar, esquentar a cadeira, apego, né? Aí você não tem uma sequência também. Né? Por isso que você citou aqui a questão do INSS. Né? Exato. Muitas vezes você acaba prejudicando todo um cenário nacional. Porque eles não estão preocupados com isso. Né? E você sabe que essa é uma das pautas que a Agenda 2030 trata, que é a ODS 8, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que fala muito do trabalho decente, né? O trabalho decente e também da questão da economia. Então, é claro que a gente tem que olhar muito para a empresa, porque a empresa é que gera emprego, né? Então a gente está falando muito do trabalhador, mas tem que olhar esse empregador, né? A forma como ela está sendo realizada. Mas a ODS, ela traz e chama uma atenção e traz como objetivo que esse empregador ele tem que ser valorizado, mas desde que ele respeite esse trabalho decente, que a gente chama, que é toda uma questão de respeito aos direitos humanos mínimos do trabalhador, né? Então, globalmente, eu acho que as nações que ainda estão dentro da ONU respeitam e trazem exatamente como uma economia geral, global, não só um Estado X, Y, entre outros, né? Porque é importante nós falarmos que o liberalismo econômico, ele é muito importante, né? E o Estado tem que fomentar isso, né? Fazer com que tenha essa liberdade. Mas desde que respeita o que nós estamos trabalhando aqui, que é o ser humano, né? Então... Doutora, para a gente finalizar, o que se deve esperar, né, para o futuro do trabalho aí nos próximos anos? Eu acho que vem grandes mudanças, acho que cada vez mais com a rápida, exatamente pela tecnologia está avançando, acho que a legislação também vai alterar, né? E como eu falava anteriormente, a gente chama uberização econômica, uberização do trabalhador, entre outras coisas, isso só mostra como a IA veio para ficar e como a gente tem que trabalhar em volta disso. E aí a legislação não sei para que lado vai caminhar, espero para manter realmente os direitos humanos, né? E dentre eles o direitos humanos do trabalhador, mas ele vem exatamente porque nesses primeiros ensaios que nós podemos verificar dentro do direito, realmente, eu vou usar uma palavra meio difícil, mas uma escravização do trabalhador frente à tecnologia. Então, acho que hoje o principal obstáculo é a alteração para que a gente possa realmente proteger o ser humano no sentido de manter esses direitos mínimos. Bom, para finalizar, a senhora quer deixar algum recado para as pessoas, olhando ali para aquela câmera, quiser deixar algum recado?
né, algum incentivo aí para quem está no mercado de trabalho. Muito obrigada, Sérgio. Antes, gostaria mais uma vez de agradecer e parabenizar, porque vocês sempre trazem matérias muito importantes que eu acho que o cidadão precisa ter conhecimento. Então, a TV Alesp sempre atinente a isso, vocês todos, então só tenho a agradecer. E, em segundo lugar, dizer que o direito do trabalho ele não vai deixar de existir e o mercado de trabalho também não vai deixar de existir. O que nós temos que trabalhar é para que efetivamente isso aconteça com uma maneira a privilegiar o nosso bem-estar. Então, para que a gente possa realmente ter o momento para o lazer, o momento para todas as outras questões e, sobretudo, para que a gente possa gerar economia para dentro familiar, né, para dentro da nossa família. Perfeito. Obrigada. Doutora Alessandra, queria te agradecer pela participação aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigada. Até uma próxima. Até. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.